Aquele milionário janta em silêncio, rodeado de luxo e segurança guardas. Do nada, uma pobre garota entra abruptamente no restaurante e fica olhando fixamente para ele se aproxima. Com voz fraca, ela pergunta: "Papai, posso comer com você?" E a resposta virou o destino dela de cabeça para baixo. Se esta história lhe interessou, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e diga-nos em que cidade você está nos assistindo. Vamos continuar. O brilho suave dos lustres refletia fora dos copos de cristal em Liel, o restaurante mais exclusivo de Manhattan, onde as mesas foram reservadas meses antes o adiantamento e o jantar para uma pessoa podem custar mais do que um mês de aluguel na maioria das novas apartamentos York. Na mesa de canto, parcialmente escondida por um pilar ornamentado, Jonathan Miller, CEO da TechVision, estava sentado. Uma das tecnologias de crescimento mais rápido em empresas no país. Aos 42, Jonathan tinha tudo o que o dinheiro podia comprar. Uma cobertura com vista para o Central Park, frota de carros de luxo e patrimônio líquido que o colocava confortavelmente entre a elite americana. No entanto, enquanto ele estava sentado sozinho, girando distraidamente o garfo em um prato de risoto quase intocado, seus olhos estavam fixos no celular, rolando a tela. Por meio de inúmeros e-mails corporativos. Os sons ambientes de conversas tranquilas e o suave tilintar dos talheres contra porcelana fina desbotada em branco barulho enquanto ele permanecia isolado em seu mundo digital, desconectado de tudo ao seu redor. Lá fora, além. A cerca de ferro ornamentada e deteriorada do restaurante e vigilância constante, Emma, de 10 anos. Anderson pressionou seu pequeno rosto entre as barras. Seu cabelo loiro estava emaranhado. E suja, suas roupas gastas e finas demais. Para o frio de abril que se instalou sobre Nova York após o pôr do sol. Ela tinha estado observando o restaurante por dias, observando os clientes que entravam e saíam sem sequer notar a presença dela. Presença. O estômago de Emma roncou. Dolorosamente. Já fazia quase 2 dias. Já que ela tinha tido algo substancial para comer. Após o falecimento de sua mãe, Sarah 3 meses atrás ela havia sido levada brevemente por um homem que lhe disseram ser seu pai biológico. O acordo durou menos de uma semana antes que ele abandonou-a numa estação de ônibus com nada além de uma mochila de roupas e $20. Desde então, ela sobreviveu com isso. Comida descartada e gentileza ocasional de estranhos que não perguntaram muito perguntas. O aroma da comida pairando no ar do exaustor da cozinha de Lucial tortura. Emma seguiu até o parte de trás do prédio onde os funcionários saíam ocasionalmente para fazer pausas. Quando um caminhão de entregas chegou e a porta da cozinha se abriu e ela agarrou o que lhe restava. Oportunidade e entrou sorrateiramente, imediatamente dominado pelo calor e os aromas inebriantes da gastronomia comida. "Ei, você não pode estar aqui", disse um processo. O chefe gritou quando a viu, estendendo a mão para pegar um pedaço de pão de um balcão. Emma correu entre os preparativos. Estações, seu pequeno tamanho e vantagem na cozinha lotada. Ela conseguiu pegar um rolo de cigarro e enfiou no bolso dela. Antes do gerente do restaurante, uma mulher de semblante severo em um terno sob medida, encurralaram-na. "Isto não é um abrigo, moça", disse o gerente, agarrando-a. Emma apertou o braço com força. "Estou ligando para segurança." Emma se libertou, tomada pelo medo e pelo desespero. Impulsionando-a para a frente. Em vez de ao voltar em direção à saída, ela irrompeu em apuros. Através das portas giratórias para o salão principal sala de jantar. Momentaneamente atordoado pela elegância e opulência, os clientes se voltaram para olhar fixamente enquanto a criança desgrenhada permanecia de pé. Congelado na entrada do refeitório na área, a segurança se aproximava rapidamente. Em uma decisão tomada em uma fração de segundo, impulsionada por em pânico e por instinto, Emma correu direto para a mesa de Jonathan Miller. Algo sobre sua presença solitária. O jeito como ele se sentava. Sozinha apesar de ter tudo chamado para ela. Ela chegou à mesa dele exatamente quando a segurança cercou o local. Jonathan olhou para cima. Do seu telefone, assustado com a comoção. Seus olhos, um azul profundo que parecia frio e distante naqueles momentos. Antes, arregalou os olhos em surpresa. "Papai", Emma deixou escapar a palavra portuguesa. Para o papai, escapando involuntariamente. Uma palavra que sua mãe brasileira lhe havia ensinado para dizer ao pai que ela nunca conheceu. Sua voz tremia quando ela mudou de assunto. "Por favor, posso comer com você?" O restaurante ficou em silêncio. Os garfos pararam. No meio do caminho para as bocas. As conversas foram interrompidas. No meio da frase. Todos os olhares se voltaram para o quadro inesperado de desgrenhados criança e o poderoso CEO. Jonathan olhou fixamente para Emma, momentaneamente transportado.
À sua própria infância, os anos passados em o orfanato do condado de Westchester depois seus pais desapareceram de sua vida. A fome que nunca chegou satisfeitos com refeições institucionais, os anseios por conexão que conquistas e a riqueza nunca se concretizou. Senhor, disse o segurança, estendendo a mão. Para Emma. Bem, vamos removê-la. Imediatamente. Jonathan levantou a mão, interrompendo o guarda. Isso não será necessário. Dele a voz era baixa, mas carregava uma autoridade inconfundível. Ele estudou o rosto de Emma, seus olhos inteligentes, ou a firmeza de seu maxilar, de alguma forma, demonstrava que lembrou de si mesmo. Qual o seu nome? Perguntou ele. Emma, respondeu ela. Mantendo-se mais ereta apesar dela pernas trêmulas. O gerente se aproximou, sua expressão era uma mistura de pedido de desculpas e irritação. Sr. Miller, sinto muito por essa interrupção. Nós vamos lidar com isso. Situação imediatamente. O olhar de Jonathan nunca saiu. Ele sama, não há situação para lidar. A senhorita Emma estará, ele me convidou para jantar. Ele fez um gesto para a cadeira vazia em frente a ele. Por favor, traga outro cardápio. A boca do gerente abriu e fechou. Sem som, preso entre o cliente-serviço e protocolo. Finalmente, ela assentiu rigidamente com a cabeça e fez um sinal para alguém próximo. Garçom. Emma, hesitante, deslizou para dentro do cadeira, com os pés pendurados acima do estofado macio tapete. Suas mãos, pequenas e sujas de unhas lascadas, repousavam desajeitadamente sobre a toalha de mesa branca imaculada. Você é, com fome? Perguntou Jonathan, já sabendo a resposta. Emma assentiu, seus olhos com os olhos cheios de lágrimas. Ela se recusou a deixar outono. Não como desde ontem. Manhã. Algo mudou lá dentro. Jonathan, um instinto protetor, ele não sabia que possuía aquilo. Ele fez um sinal. O garçom que estava rondando incerteza nas proximidades. Traga o chefe. Seleção para o meu convidado. E um quente chocolate. Ele se virou para Emma. Tem alguma coisa que você não gosta de comer? Não sou exigente, disse ela com seriedade que nenhuma criança deveria possuir. Quando você estiver com fome o suficiente, você comeria qualquer coisa. A verdade em suas palavras me impactou. Jonathan, como um golpe físico. Ele havia construído um império baseado em inovação e implacabilidade e eficiência, havia negociado negócios bilionários sem pestanejar. Mas a simples declaração dessa criança humilhou de uma forma que nada havia conseguido antes. Enquanto o garçom se apressava, sussurrou-se, vá embora. As coisas recomeçaram ao redor deles. Celulares, fotos discretamente capturadas de um par em comum. Jonathan conhecia as imagens. Estariam nas redes sociais em questão de minutos. Mas, por uma vez, ele não se importou com o potencial publicidade. Onde estão os seus pais, Emma? Ele perguntou gentilmente. Os pais de Emma, seus olhos se voltaram para a mesa. Minha mãe assumiu. O homem que deveria ser meu, papai não me queria. Garganta de Jonathan apertou. E onde você vai ficar? Agora. Ela deu de ombros, um gesto também. Cansada do mundo para a sua idade. Diferente. Lugares, onde quer que eu consiga encontrar, isso é seguro. O primeiro prato chegou, um delicado sopa de cogumelos guarnecida com trufasóleo. Os olhos de Emma se arregalaram ao ver a apresentação, mas ela esperou até Jonathan assentiu com a cabeça antes de pegá-la no colo. Colher. Ela tomou um gole cuidadoso, então ela fechou os olhos, saboreando a riqueza sabor. Esta é a melhor coisa que eu já provou alguma coisa, ela sussurrou. Jonathan, ele se viu sorrindo, um sorriso genuíno. Que parecia estranho em seu rosto. Quando foi a última vez que ele sorriu de verdade? Não. A expressão ensaiada que ele usava por fotos de negócios ou eventos de networking, mas uma reação sincera à alegria. Enquanto Emma comia, Jonathan observava sua própria refeição. Esquecido. A cada mordida que ela dava, o dele o choque inicial se transformou em algo mais profunda, uma conexão que ele não conseguia explicar. Esta criança que havia aparecido do nada, de alguma forma, havia feito a ponte. Paredes cuidadosamente construídas ao redor dele vida. Quando Emma terminou seu principal claro, um mignon field perfeitamente cozido ela havia devorado com surpreendente em termos de boas maneiras, Jonathan tomou a decisão de que mudaria a vida de ambos para sempre. Emma, disse ele baixinho, você gostaria de... Quer ir para casa comigo hoje à noite? Tenho bastante coisa. De espaço, e é muito melhor do que onde quer que você tenha estado hospedado. Emma o estudou com olhos que já tinham visto.
Muito para a idade dela, pesando a opções com a cautela de alguém que tinha aprendido da maneira mais difícil que a bondade muitas vezes vinha com condições. Por que isso aconteceria? Você faz isso? Ela perguntou. Você nem sequer faz isso. Conheça-me. Jonathan a observou. Questione seriamente. Às vezes, disse ele. Finalmente, encontramos pessoas que nos lembram de quem realmente somos por baixo de tudo caso contrário. Acho que talvez você seja uma dessas pessoas. Pessoas para mim. Emma assentiu lentamente, uma tênue esperança cintilando em seu rosto. Rosto. Ok, ela disse simplesmente. Eu vou. Enquanto Jonathan fazia o sinal para que ele pagasse, nenhum dos dois poderia ter imaginado como completamente suas vidas estavam prestes a mudança, ou que seu encontro fortuito talvez não tenha sido inteiramente por acaso tudo. O Bentley de Jonathan deslizou por entre as grades. As ruas de Manhattan, a cidade luzes refletindo em sua superfície polida superfície. Lá dentro, Emma estava perfeitamente sentada. Ainda com medo de qualquer movimento repentino pode quebrar o feitiço e devolvê-la à dura realidade das ruas. As mãozinhas dela estavam juntas no colo, a sua postura rígida apesar do corpo flexível acentos que pareciam envolver sua pequena moldura. Você está confortável? Jonathan perguntou, quebrando o silêncio que havia estabelecido uma relação entre si desde que deixaram o restaurante. Emma assentiu com a cabeça, os olhos arregalados. Enquanto ela admirava o luxo do carro interior. Nunca estive num carro como este. Isso já aconteceu antes. É só um carro, Jonathan. Respondeu, subitamente consciente dos excessos que se tornaram normais para ele. Uma bastante cara, suponho. Ao carro virou na Quinta Avenida, e Emma pressionou o rosto contra a janela enquanto eles passaram pelas vitrines iluminadas. De boutiques de grife. Onde você, viver? Perguntou ela, com a respiração embaçando o ar vidro. Upper East Side. Eu tenho uma cobertura com vista para o Central Park, disse Jonathan, observando a reação dela. Com cuidado. Provavelmente é maior do que eu. Não precisa, mas tem uma vista ótima. 10 minutos depois, eles entraram em uma garagem subterrânea privativa sob um dos mais prestigiosos de Manhattan prédios residenciais. O manobrista abriu a porta com um aceno respeitoso para Jonathan, hesitando apenas brevemente no à vista de Emma antes de manter o seu comportamento profissional. No âmbito privado. Elevador que exigia cartão-chave para Emma, acesso aos andares da cobertura. Finalmente expressou o medo que havia sido construindo dentro dela. Você está mesmo. Vai me deixar ficar ou vai mudar de ideia? Sua mente amanhã. A pergunta atravessou. O projeto meticulosamente construído por Jonathan armadura emocional. Ele se ajoelhou diante dela. Nivelado, encarando-a diretamente. Eu continuo minhas promessas, Emma. Você pode ficar o tempo que precisar. Como você precisar. O elevador abriu. Diretamente para o hall de entrada da cobertura, revelando um espaço que era igualmente impressionante pois era impessoal. Do chão ao teto as janelas exibiam uma vista deslumbrante. Vista noturna do Central Park e do Cidade Além. Mas o interior era um estudo em luxo minimalista. Tudo limpo. Linhas, tons neutros e cuidadosamente obras de arte selecionadas que custam mais do que a maioria das pessoas. Casas, mas não transmitiam nada pessoal. Conexão com seu dono. Isso é tudo, sua. Emma sussurrou, seguindo seus passos. Silêncio sobre os pisos de mármore. É, Jonathan confirmou, observando enquanto ela tirava a foto passos hesitantes na vasta sala de estar quarto. De repente, ele viu sua casa através seus olhos. Lindos, mas estéreis. Caro, mas vazio. Quando foi a última vez? Tempo ele havia recebido visitas aqui. Quando havia qualquer pessoa que não seja sua governanta e parceiros comerciais ocasionais se cruzavam esse limite. Você está com fome de novo. Ele poderia ter algo preparado. Ofereceu-se, percebendo que não tinha ideia de como fazê-lo. Cuidar de uma criança. O que fazia? Crianças de 10 anos comem. A que horas elas devem comer? Ir para a cama. Emma balançou a cabeça negativamente. Estava de barriga cheia do jantar. Isso foi a maioria das comidas que eu comi. Ela parou de falar, sua expressão se fechou. Deixe-me mostrar-lhe onde você pode dormir. Jonathan falou rapidamente, guiando-a para baixo. Um corredor que leva a uma das suítes de hóspedes. Ele abriu a porta e revelou um quarto. Maior do que a maioria dos apartamentos de Manhattan, completo com banheiro próprio e área de estar. Emma entrou. Cautelosamente, como se esperasse que lhe dissessem algo. Foi um erro. Ela tocou na seda.
Edredom com dedos reverentes. É isto. Onde é que eu vou dormir mesmo? Sim, o banheiro fica por ali. Se você quiser. Para limpar, vou encontrar algo para você usar. Jonathan hesitou, de repente sobrecarregados pelos aspectos práticos de sua decisão impulsiva. Eu não tenho nenhuma. Roupas infantis, mas talvez uma camiseta ou uma das minhas serviria como camisola de dormir até amanhã. Emma assentiu, já se movendo em direção ao banheiro com ansiedade de alguém que não teve acesso a instalações adequadas. Demoraram muito. Enquanto ela após tomar banho, Jonathan ligou para Rachel Harper, seu assistente pessoal há 5 anos. Apesar do horário avançado, ela atendeu. O segundo anel. Jonathan, é tudo certo. A voz de Rachel tinha um tom familiar. Mistura de eficiência e preocupação que tinha, isso a tornou indispensável para ele. Preciso da sua ajudar com algo em comum, disse ele, mantendo a voz baixa. Eu trouxe chegou à minha casa uma criança, uma menina de aproximadamente 10 anos. Velha. Ela era sem teto, e eu não conseguia deixá-la na rua. Ao breve o silêncio do outro lado da linha dizia tudo. Entendo, disse Rachel finalmente, com seu tom característico. Com cuidado. Neutro, e você precisa roupas infantis para começar, e provavelmente comida que uma criança realmente comeria comer, e tudo mais que uma criança de 10 anos comeria. A garota talvez precise. Ele passou a mão por seus cabelos, um raro gesto de incerteza. Estou completamente perdida aqui. Rachel, eu estarei aí em 1 hora, ela prometeu. Sem hesitar. E Jonathan, isso é uma coisa boa que você está fazendo. Depois, ao desligar o telefone, Jonathan ficou parado no corredor ouvindo o som de água corrente no banheiro de hóspedes. O que ele estava fazendo? Ele não tinha experiência nenhuma. Com crianças, não há compreensão do que Emma já tinha passado por tudo aquilo, sem nenhum plano além disso. Tirá-la das ruas para a noite. No entanto, algo em sua presença ela já se sentia bem, como se pertencesse àquele lugar. Aqui de uma forma que nem ele jamais havia experimentado. Quando Emma saiu do banheiro envolta em uma toalha macia quase maior do que ela estava, com os cabelos úmidos e o rosto depois de bem lavada, ela parecia ainda mais jovem. E mais vulnerável. Eu te encontrei. Algo para dormir, disse Jonathan, estendendo uma de suas camisetas. É grande demais, mas está limpo. Emma pegou. Agradecida, retirou-se para o banheiro. Para se trocar. Quando ela voltou, nadando com a camisa que lhe chegava aos tornozelos, ela parecia diferente, mais obviamente uma criança em vez de endurecido pelas ruas sobrevivente que se aproximou de sua mesa em Luciel. Obrigada, disse ela formalmente, permanecendo de pé. De forma desajeitada. No meio da sala. De nada, disse Jonathan, gesticulando em direção à cama. Você deveria descansar um pouco. Meu assistente está vindo com algumas coisas para você. Emma subiu no cama alta, afundando em seu conforto macio com visível espanto. Eu não lembro-me da última vez que dormi. Em cama de verdade, admitiu ela, com a voz embargada. Pequeno. Jonathan sentiu algo estalar. Dentro do seu peito. Bem, este é seu, pelo tempo que você quiser. Ele moveu-se para apagar a luz, mas hesitou. Você gostaria que estivesse ligado ou desligado? Desligado. Por favor, Emma, disse rapidamente, então parecia constrangida. Se não for incomodo. Claro. Jonathan diminuiu a intensidade das luzes. Para um brilho suave. Estarei logo ali embaixo. Se precisar de alguma coisa, fique à vontade no salão. Boa noite. Emma. Boa noite, Jonathan, ela disse respondeu, testando seu nome com cautela. Ele estava quase na porta quando sua voz o interrompeu novamente. Porque você me ajudou. Eu. Sério. Jonathan se virou, considerando seriamente a pergunta dela. Quando eu não era muito mais velho que você, eu era também sozinha. Não nas ruas, mas em um lugar onde ninguém se importava se eu existia. Eu prometi a mim mesmo que, se um dia eu conseguisse fora, eu seria diferente de pessoas que me ignoravam como se eu fosse invisível. Emma assentiu, aceitando a resposta dele a sonolência de alguém muito além dela há anos. Fico feliz que você tenha-me visto. Eu também sou, respondeu ele honestamente. Rachel chegou 45 minutos depois, surpreendentemente colocados juntos apesar da hora avançada e da convocação urgente. Ela carregava vários sacolas de compras e foi seguido por um entregador com mais. Eu recebi o essenciais, explicou ela, definindo malas na cozinha,
roupas, artigos de higiene pessoal, alguns livros e atividades. O resto pode esperar até de manhã. Jonathan a conduziu até seu escritório, onde eles poderiam conversar em particular. Obrigado por fazer isso sem perguntas. Rachel sorriu levemente. Eu tenho perguntas. Muitas delas, mas elas posso esperar. Sua expressão ficou séria. Jonathan, você precisa saber que isto não é tão simples quanto dar a ela um lugar para fique. Há considerações legais. Ela é menor de idade. Eu sei, ele reconheceu. Mas eu não podia simplesmente deixá-la sozinha. Ruas. Você devia tê-la visto, Rachel. Ela estava faminta, sozinha. O quê? E quanto aos pais dela? A mãe dela faleceu. E o pai aparentemente a abandonou. Jonathan não conseguiu se obrigar a usar a palavra morreu quando se referia a Emma. Mãe, como se dissesse que de alguma forma isso poderia acontecer tornar a perda da garota mais concreta. A expressão de Rachel suavizou-se. Você nunca havia mencionado o desejo de ter filhos antes. Não fiz isso, admitiu Jonathan. Mas aconteceu alguma coisa quando ela me ligou. Papai. Era como se fosse algo que estava desaparecido e de repente reapareceu. Papai. Rachel repetiu, erguendo a mão. Sobrancelha. É português para papai. Eu não acho que ela tenha dito isso por mal, simplesmente aconteceu. Saiu. Ele balançou a cabeça. Eu sei como isso parece loucura. Não é loucura, Rachel. Corrigi gentilmente. Humano, e isso não é algo que costumo dizer sobre você. Ela se levantou e pegou a bolsa. Vou dormir um pouco. Volto amanhã de manhã. E vamos definir os próximos passos. Depois Rachel saiu, Jonathan foi ver como Emma estava. Mais uma vez. Ela já estava dormindo. Seu pequeno corpo mal conseguia fazer uma impressão na cama king size. Com o sono, o cansaço desapareceu. Seu rosto, revelando a criança por baixo o sobrevivente. Algo protetor e uma onda de intensidade o invadiu. Um sentimento tão estranho, mas tão natural que levou ele perdeu o fôlego. De volta ao seu próprio. No quarto, Jonathan estava de pé junto às janelas. Com vista para as luzes da cidade. Durante anos. Ele havia construído muros ao seu redor. Construiu uma vida de realizações e aquisição que não deixou espaço para vulnerabilidade. No espaço de um único à noite, uma garotinha com determinação olhos haviam percorrido através daquelas paredes como se eles não existissem. O amanhã seria trarão complicações e questionamentos da parte dele empresa, questões legais, a mídia e a atenção que inevitavelmente se seguiria. Mas por esta noite, na tranquilidade do seu normalmente em casa vazia, Jonathan sentia algo que ele não tinha experimentado em décadas, o simples, poderosa satisfação de ter feito o certo fazer algo sem nenhum motivo além de precisar disso a ser feito. A luz da manhã penetrava pelo chão. Janelas com teto rebaixado da cobertura, projetando longos retângulos de sol do outro lado do piso de mármore. Jonathan estava de pé. Na cozinha, uma xícara de café preto. Sua mão, observando seu chefe particular Sofia Martínez, prepara o café da manhã. Sofia, que normalmente vinha 3 vezes uma semana para abastecer sua geladeira com refeições que ele raramente tinha tempo de comer, fiquei surpreso com seu telefonema de madrugada. Solicitaram um café da manhã adequado para crianças, mas chegaram prontamente com sacolas de mantimentos e um sorriso acolhedor. Quantos anos tem esta criança, Sr. Miller? Perguntou ela, enquanto ela bateu os ovos em uma tigela grande. 10, o nome dela é Emma, respondeu Jonathan. Percebendo que ele quase não sabia mais nada sobre a garota dormindo em seu quarto de hóspedes. Quarto. Ela vai ficar comigo por um enquanto. Sofia assentiu sem insistir. Para mais detalhes, suas mãos se moviam. Ela preparava panquecas com eficiência enquanto preparava as panquecas. Massa. As crianças precisam de boa comida. Não simplesmente comida sofisticada, mas comida feita com coração. Jonathan observava-a trabalhar, impressionado com a forma como. A cozinha, um espaço que ele raramente usava. Ele mesmo estava sendo transformado por a presença de Sofia. O aço inoxidável frio. Bancadas de aço e mármore pareciam de alguma forma mais quente, repleto de aromas. De baunilha, canela e infusão café. Sr. Miller. A voz suave de Emma veio de na porta da cozinha. Ela estava parada. Incertamente, vestida com as roupas novas, Rachel havia trazido jeans para a noite passada e um simples suéter azul que era ligeiramente grande demais, mas infinitamente melhor que ela. Roupas usadas anteriormente. Bom dia,
Emma, disse Jonathan, sentindo-se estranhamente nervosa. Esta é Sofia, minha chefe. Ela é preparando nosso café da manhã. Sofia se virou com um sorriso caloroso que imediatamente encantou Emma à vontade. Bom dia, Nina. Espero que você come panquecas, e por favor, me ligue Sofia. Emma assentiu com a cabeça, os olhos arregalados diante da imagem. Estar preparado. Eu adoro panquecas. Minha mãe costumava fazer. Eles aos domingos, quando ela não estava. Ela parou abruptamente, sua expressão nublando. Quando ela não estava trabalhando, Jonathan sugeriu gentilmente. Sim, Emma. Concordou, com alívio evidente no rosto. Ela trabalhei muito, disse Sofia, gesticulando em direção a um banquete na ilha da cozinha. Venha, sente-se. Você pode me ajudar a adicionar os mirtilos à massa. Enquanto Emma, hesitante, pegava a sua. Coloque no balcão e aceito tarefa, o telefone de Jonathan vibrou com uma chamada recebida. Michael Reynolds, seu parceiro de negócios no CFO da TechVision. Eu preciso levar isso, disse ele, dando um passo para fora da cozinha. Já volto. Em seu escritório, ele atendeu a ligação. Bom dia, Michael. É mesmo. O dia do Michael. A voz estava tensa. Você viu as notícias? Jonathan, ou redes sociais? Você é tendência, mas não da maneira que nossa equipe de relações públicas gostaria. Preferiria. Jonathan, não estou surpreso, mas ainda assim estou irritado. O que eles estão dizendo? Bilionário da tecnologia adota criança sem teto durante o jantar, a manchete mais benevolente. Outras são mais especulativas sobre seus motivos. Existem fotos, Jonathan. Todos em aquele restaurante tinham um smartphone. Estou ciente dessa possibilidade. Jonathan respondeu de forma neutra. Não vejo problema algum. A exasperação de Michael era palpável. Até mesmo por telefone. O problema é que você, o CEO de uma empresa de capital aberto, empresa avaliada em mais de 30 mil milhões de dólares, fez uma importante decisão de vida tomada por impulso em público sem considerar as implicações. Nossas implicações mais conservadoras. Os investidores já estão ligando, preocupados. Sobre o seu julgamento. Minha vida pessoal não é da conta deles. Tudo sobre você. É problema deles. Essa é a realidade. Seja você mesmo, insistiu Michael. Olha, eu não estou dizendo que você deveria ter deixado a criança na rua. Mas lá são canais adequados, organizações que você poderia lidar com essas situações. Você poderia ter feito uma doação, criou um fundo fiduciário, qualquer coisa menos trazer um estranho para dentro de sua casa. Jonathan sentiu uma onda de raiva. Ela é uma criança, Michael, não uma situação a ser resolvida, e ela está ficando, pelo menos por enquanto. Os investidores terão que lidar com isso. Seguiu-se um longo silêncio. Isso não é típico de você, disse Michael finalmente. Disse, com um tom mais suave. Você sempre foi, ter sido racional, o estrategista quem pensa 10 passos à frente. O que realmente importa? O que está acontecendo aqui? Jonathan olhou em direção à cozinha, onde ele podia ouvir Emma risos tímidos enquanto Sofia lhe mostrava a sua como virar panquecas. Talvez eu esteja cansado, de ser essa pessoa, disse ele em voz baixa. Talvez existam coisas mais importantes do que posicionamento estratégico e valor para o acionista. Espero que você saiba o que você está fazendo isso, disse Michael, renúncia. Com a voz dele. A reunião do conselho é às 2. Sugiro que você prepare uma declaração sobre essa situação. Depois de desligar, Jonathan estava parado junto à janela do seu escritório, observando a agitação matinal do centro. Estacione lá embaixo. Michael não estava errado. Isto não era como ele. Em 20 anos de construção, visão tecnológica de uma startup em sua garagem para uma das tecnologias mais valiosas empresas no mundo, ele nunca tomou uma decisão sem cuidado. Análise, sem ponderar cada possível resultado. No entanto, ontem à noite, num instante, ele havia mudado o rumo de sua vida baseado em nada além de instinto e emoção. Quando ele voltou para a cozinha, Emma estava sentado à mesa de jantar, uma pilha de panquecas de mirtilo mergulhadas em xarope de bordo, xarope diante dela. Ela olhou para cima com um sorriso que transformou seu rosto, fazendo ela aparentar ser realmente da sua idade pela primeira vez. Tempo desde que a conhecera. Estes são, incrível, disse ela com a boca cheia de panqueca. Sofia disse que pode me ensinar como fazê-los. Jonathan sentou-se do outro lado.
dela, aceitando o prato que Sofia preparou. Antes dele, isso parece uma boa ideia, habilidade para se ter. Enquanto comiam, ele descobriu ele próprio estudando as feições de Emma, as dela queixo marcante, o formato dos seus olhos, o jeito como sua testa se franziu levemente quando ela se concentrou. Será que havia algo? Ele estava familiarizado com o assunto, ou estava imaginando coisas? Conexões porque ele queria que elas existem. Emma, ele começou cautelosamente. Eu vou trabalhar por algumas horas hoje. Meu assistente Rachel chegará em breve. Ficar com você. Tudo bem. Garfo da Emma. Ela parou no meio do caminho até a boca. Sua expressão ficou imediatamente cautelosa. Você é voltando, né? A pergunta foi interrompida. Seu coração um pouco. Quantas vezes tinha acontecido? Os adultos desapareceram da vida dela. Sim. Estou voltando. Esta é a minha casa. Lembra? E agora, esta é a sua casa. Também. Ela assentiu, relaxando um pouco. O quê? O que devo fazer enquanto você estiver fora? Tanto faz. Você gosta. Rachel pode te ajudar a conseguir. Qualquer coisa que você precisar. Ele hesitou. Na verdade, eu esperava que você pudesse fazer isso. Algo para mim. O quê? Perguntou Emma. Imediatamente ansiosos para serem úteis. Aqueles plantas. Jonathan gesticulou para uma fileira de vasos de plantas negligenciados no terraço que vinha morrendo lentamente há meses apesar da governanta ocasional rega. Elas precisam de alguns cuidados. Faça você sabe alguma coisa sobre plantas. Da Emma meu rosto se iluminou. Minha mãe tinha plantas. Em todo o nosso apartamento. Ela ensinava-me diga como cuidar deles. Alguns precisam muita água e um pouco de água para alguns. E você precisa conversar com eles às vezes. Então, se quiser, você pode revivê-los. O emprego, disse Jonathan, surpreso com ela. Entusiasmo. Vou torná-los lindos. Mais uma vez, ela prometeu solenemente. Rachel chegou exatamente como eles estavam terminando o café da manhã. Ela carregava mais sacolas de compras e estava acompanhado por um motorista de Jonathan, que trouxe várias caixas. Bom dia, ela cumprimentou a ambos, sua profissional seu semblante suavizou-se quando ela olhou para Emma. Eu trouxe mais algumas coisas eu achei que você poderia precisar, e alguns livros. E atividades. Emma olhou fixamente para as sacolas. Com espanto evidente. Tudo isso é, para mim. Tudo isso. Rachel confirmou. Com um sorriso. Por que não vamos lá? Tudo junto enquanto Jonathan se prepara. Para a reunião dele, enquanto Jonathan tomava banho e vestido com uma de suas impecáveis roupas. Ternos sob medida, ele podia ouvir os sons abafados de vozes femininas e risos ocasionais dos vivos sala, sons que nunca antes tinham ouvido antes e por toda a sua casa. A cobertura sempre fora um lugar de silêncio e solidão, um refúgio das exigências de sua vida pública. Agora, em menos de 24 horas depois, senti que tudo havia mudado fundamentalmente, mais acolhedor, de alguma forma, como se a presença de Emma havia alterado não apenas o social dinâmica, mas também o próprio espaço físico. Ele encontrou Rachel na cozinha preparando uma xícara de chá enquanto Emma explorava o conteúdo de uma caixa de materiais de arte no chão da sala de estar. Ela parece estar acomodando-se, observou ele em voz baixa. Rachel assentiu com a cabeça. Ela é uma criança extraordinária. Jonathan. Resiliente como a maioria dos adultos. Não são. Ela hesitou e acrescentou, eu preciso te contar uma coisa. Ontem à noite depois que saí, fiz algumas pesquisas. Jonathan ergueu uma sobrancelha para Emma. Sobre as implicações legais do que você está fazendo isso, sem a devida documentação ou autoridade legal, você poderia ser acusado de sequestro independentemente das suas intenções. Sua voz era suave, mas empresa. Precisamos entrar em contato com a proteção à criança. Serviços, obtenha custódia temporária adequada, providências em vigor enquanto resolvemos isso. Para analisar a situação a longo prazo. Eu sei, Jonathan reconheceu. Eu já liguei para meu advogado pessoal. Ele é olhando para aquilo. Ele lançou um olhar para Emma, que estava organizando cuidadosamente os lápis de cor por sombra. Mas quer minimizar a dela. Interação com o sistema. Ela tem sido por tempo suficiente. Rachel o estudou por um momento. Há algo mais, não é? Tem alguma coisa aí. Algo que você não está me contando. Sobre por que isso é tão importante para você. Jonathan encarou-a diretamente.
Quando eu tinha 7 anos, meus pais me deixaram em um estado justo. Eles disseram que iriam conseguir algo para beber e seria ótimo, eles nunca mais voltaram. Ele raramente falou sobre isso, o trauma formativo que havia moldado sua vida. Passei os próximos 11 anos no condado de Westchester orfanato. Ninguém nunca veio me buscar. A expressão de Rachel suavizou-se com entendimento. Eu não sabia. Ninguém sim. Não consta na minha biografia oficial. Seu sorriso era amargo. Crianças abandonadas não são um tipo de executivo inspirador, perfis. Jonathan, Rachel começou, e então parou. Parecendo reconsiderar suas palavras. Finalmente, ela disse, eu entendo porquê. Isso é importante para você, e eu quero que você. Sei que fui adotada quando tinha 12 anos, depois de anos em lares adotivos. Meus pais mudaram minha vida completamente. Então, se você realmente quer ajudar a Emma, estou contigo em todos os momentos. A revelação surpreendeu-o. Em 5 anos de trabalho intimamente com Rachel, ele nunca tinha conhecido isso sobre o passado dela. Obrigado, ele disse. Disse simplesmente. Agora vá tratar com o conselho, e Michael. Rachel o empurrou em direção à porta. Emma e eu temos planos para resgatar aquelas plantas lamentáveis em seu jardim. Terraço e talvez assar biscoitos. Muito. Assunto importante. Jonathan ajoelhou-se ao lado de Emma, antes de partir. Eu voltarei. Esta tarde. Rachel vai cuidar de você. Emma ergueu os olhos do seu desenho, uma representação colorida do que parecia ser o horizonte de Nova York. Eu ficarei bem. Ela o assegurou com o adulto uma seriedade que apertava seu coração. E eu vou cuidar das suas plantas. Eu sei que você vai. Ele respondeu, resistindo ao inesperado. Vontade de abraçá-la. Eles ainda não tinham chegado lá. Essa nova e estranha família que não era uma família e tanto, mas talvez um dia eles poderia ser. Como o elevador privativo. Descendo até o saguão, Jonathan se preparou. Ele mesmo para o dia seguinte. O conselho reunião, especulação da mídia, as preocupações de Michael, tudo isso se dissipou em comparação com a responsabilidade que ele tinha tomada com uma decisão impulsiva. Sua responsabilidade que contra todos lógica e sua própria construção cuidadosa o plano de vida parecia mais significativo do que qualquer coisa que ele já tivesse feito. O conselho a reunião correu exatamente como Jonathan havia planejado. Perguntas tensas e antecipadas sobre ele. Julgamento, preocupações com o público, percepção e levemente velado sugestões de que suas decisões pessoais estavam afetando sua capacidade profissional. Ele havia superado tudo isso com a autoridade serena que se tornara sua marca registrada, recusando-se a pedir desculpas por o que ele considerava um assunto privado. Por no fim, até Michael relutantemente admitiu que a publicidade não era totalmente negativo. As redes sociais tinham apelidado Jonathan de o bilionário com um coração e vários interesses humanos. Os repórteres estavam solicitando entrevistas. Eram quase 7 da noite quando o elevador privativo de Jonathan dava para sua cobertura. A transformação que o cumprimentou e o parou abruptamente. O normalmente imaculado, quase estéril espaço havia sido sutil, mas fundamentalmente alteradas. As plantas anteriormente sem vida no terraço agora estava recém-chegado vasos arranjados, suas folhas já com uma aparência mais verde e vibrante. Desenhos coloridos foram colados com fita adesiva no porta da geladeira e o cheiro de o ar estava perfumado com o aroma de biscoitos recém-assados. Mas o que realmente o pegou de surpresa foi o som do riso. O barato de Emma, riso infantil entrelaçado com os tons mais moderados de Rachel, vindo da direção da sala de imprensa, ele raramente usado. Ele seguiu o som até encontros sentados no chão, cercado pelo que parecia ser um forte improvisado construído com sofá, almofadas e cobertores. Uma natureza documentário exibido no enorme tela, mas nenhum dos dois estava assistindo. Em vez disso, Rachel estava ensinando Emma como jogar um jogo de cartas. Ambos estão tão absortos que não notaram a presença dele até que ele pigarreou. Jonathan, Emma se levantou rapidamente, seu entusiasmo inicial rapidamente se dissipou. Por incerteza, como se ela não tivesse certeza. Como ele reagiria à desordem que eles havia criado em sua ordem perfeita casa. Rachel ficou de pé com mais graça, limpando as migalhas de biscoito dela. Geralmente sai impecável. Nos deixamos levar um pouco. Saímos com nossas atividades da tarde, ela disse. Explicou. Um toque de desculpas nela tom. Jonathan analisou a cena, o forte, os materiais de arte espalhados, o prato de biscoitos meio comido, e encontrou ele mesmo sorrindo. Parece que vocês dois tiveram um dia produtivo. O rosto da Emma melhorou. Consertamos todas as suas plantas. Sofia também ajudou antes de partir,
e fizemos biscoitos e Rachel me mostrou como construir um forte de cobertores adequado. Ela costumava fazer isso quando tinha a minha idade. As palavras jorraram em uma torrente de entusiasmo. Eu percebo isso, Jonathan. Respondeu, surpreso com o quanto ele gostou das mudanças em sua rotina. Espaço imaculado. Acho que minha casa nunca esteve tão bem. Sério? Perguntou Emma, examinando o rosto dele para qualquer sinal de desagrado. Você não se importa com a bagunça? De jeito nenhum, ele garantiu. Ela ficou surpresa ao perceber que ele estava falando sério. A casa deve parecer habitada. Rachel recolheu as suas coisas, recusando o convite de Jonathan para ficar por jantar. No elevador. Ela fez uma pausa. Ela teve pesadelos durante o cochilo dela este ano, à tarde, disse ela baixinho. Ela não queria falar sobre isso, mas ela estava chamando pela mãe. Jonathan assentiu com a cabeça. Um peso se instalando em seu peito. Obrigada por me contar e por hoje. Ela é uma criança especial, disse Rachel. Não deixe, a diretoria pressiona você a desistir a partir disto. Depois que Rachel saiu, Jonathan e Emma compartilharam um jantar preparado por Sofia antes de partir. Uma simples, mas delicioso prato de massa que Emma declarou foi o melhor espaguete de todos os tempos. Ao longo de toda a refeição. Durante a refeição, ela conversou sobre o seu dia. Descrevendo em detalhes como ela tinha diagnosticado o problema específico de cada planta. E prescreveu o tratamento adequado. A confusão precisava de mais luz, mas a samambaia estava com muita sede. As plantas contam, você sabe o que eles precisam se você pagar atenção, explicou ela seriamente. Jonathan se viu cativado por ela. Animação, o jeito como todo o rosto dela se iluminava. Ela se levantou quando falou sobre algo que interessou-a. Quanto tempo havia passado? Já que ele havia sentido esse tipo de genuína sensação. Entusiasmo por alguma coisa. Depois do jantar, enquanto Emma o ajudava a carregar a máquina de lavar louça, insistindo que ela precisava contribuir para a família, ele abordou o assunto que ele vinha considerando o dia todo. Emma, estive pensando. Você precisa. Vá para a escola. Suas mãos pararam. O prato. Ela estava enxaguando. Escola. Sim. Toda criança deveria ter acesso à educação. Eles já haviam sido feitas consultas preliminares sobre escolas particulares em Manhattan que poderia aceitar uma matrícula no meio do ano. Você gosta disso? Emma ficou em silêncio por um longo momento, sua expressão elegível. Eu costumava ir para a escola antes de tudo mudar. Eu gostava de aprender. Depois, tudo se estabilizou. Nós vamos encontrar uma boa escola para você. Jonathan hesitou, depois acrescentou, e eu falei com um advogado sobre como tornar sua estadia aqui oficial. Apenas temporário. Por enquanto, guarda até que tenhamos uma solução. Tudo saiu. Os olhos de Emma se arregalaram. Isso significa que eu posso ficar de verdade? Sim, se é isso que você quer. Ela assentiu. Vigorosamente, gotas de água voando de suas mãos ainda úmidas. Quer ficar aqui com você? Algo quente se expandiu no peito de Jonathan. Sentindo-se tão por não estar familiarizado com o assunto, levou um momento para ele se acostumar. Identifique-a como felicidade. Simples assim. Felicidade descomplicada. A noite transcorreu tranquilamente. Jonathan se viu atraído pelos sentimentos de Emma. Forte de cobertores onde eles observavam a conclusão do documentário sobre a natureza juntos. Ele não conseguia se lembrar da última vez. Tempo em que ele esteve sentado no chão, ou da última vez que ele assistiu televisão puramente por diversão, e não por razões jornalísticas ou atualizações de mercado. Quando as pálpebras de Emma começaram a cair, ele sugeriu que era hora de dormir. Ela não protestar, mas perguntou se ele leria para ela. Ela de um dos livros que Rachel tinha trouxe uma coleção de crianças histórias que Jonathan vagamente lembrava da sua própria infância. Sentado na beira da cama, ela lia sobre magia, guarda-roupas e conversas. Animais. Jonathan experimentou um profundo sentimento de correção. Este simples ato de cuidado e a conexão pareceu mais significativa do que qualquer negócio que ele já tivesse feito. Fechado. Emma adormeceu no meio da segundo capítulo, sua respiração profunda e até mesmo. Jonathan marcou cuidadosamente a página. E pôs o livro de lado, aproveitando o momento para estudar seu rosto sereno. No sono, o cansaço que tantas vezes a acompanhava a expressão se desfez, revelando a criança que ela deveria ter sido desde o início, seguro, protegido, livre de preocupações. Ele estava prestes a sair quando Emma de repente enrijeceu, seu rosto se contorcendo em angústia. Mãe, ela murmurou,
a palavra com sono profundo e medo. Mãe, não vá. Jonathan congelou, sem saber como. Para responder. Caso ele acorde, saia. Ela precisa superar esse pesadelo. Antes que ele pudesse decidir, Emma fugiu. Em pé, com os olhos arregalados, mas sem enxergar, ainda presa às garras do seu sonho. Não me deixe, ela gritou, estendendo a mão. Emma, Jonathan disse suavemente, tocando seu ombro. Emma, você está segura. Foi apenas um sonho. Ela piscou várias vezes, consciente. Gradualmente retornando aos seus olhos. Jonathan, ela sussurrou, com a voz embargada. Pequeno e assustado. Estou aqui, ele disse. Assegurou-lhe. Você estava tendo um dia ruim, sonho. O rosto de Emma se contorceu. E para Jonathan se assustou e começou a chorar. Pelas suas bochechas. Eu vi minha mãe, ela disse. Soluçou. Ela estava lá, e então ela não estava, e eu não conseguia encontrá-la. Em qualquer lugar. Agindo por puro instinto, Jonathan a acolheu em seus braços, segurando-a enquanto ela chorava. Seu pequeno corpo ela tremia com a força de sua dor. Tristeza. Ele entendia muito bem a angústia particular de uma criança que tem perderam sua âncora no mundo. Sinto falta de... Ela tanto, Emma sussurrou contra o peito dele ombro. E tenho medo de esquecer, como ela era fisicamente ou como era a sua voz. Soou. Você não vai esquecer, Jonathan prometeu, com a própria garganta apertada. Emoção. As pessoas que amamos ficam conosco. Nós, mesmo quando eles se forem. Emma puxou recuando um pouco, enxugando os olhos com a dorso da mão dela. Você também perdeu alguém. Jonathan acenou com a cabeça, surpreso com a sua disposição para compartilhar essa parte de si mesmo. Meus pais quando eu era muito jovem e mais tarde alguém de resto, adorei muito. Será que alguma vez acontece? Parar de doer. Ele pensou em mentir. Oferecendo o conforto de uma falsa esperança. Mas Emma merecia honestidade. Não completamente, mas isso muda. A dor aguda se transforma em uma dor surda. E eventualmente você pode lembrar-se das coisas boas sem sentir nada. Como se seu coração estivesse se despedaçando por inteiro. De novo. Emma absorveu isso, a sua expressão solene. Então, sem aviso, ela escorregou da cama. Eu preciso pegar alguma coisa. Ela caminhou até o armário onde Rachel guardava seus poucos pertences e recuperou suas roupas usadas mochila. Suas profundezas, ela puxou uma pequena fotografia esfarrapada e levei de volta para Jonathan. Este é o meu, mãe, disse ela, oferecendo-lhe a foto. Jonathan pegou com cuidado. A imagem mostrou uma mulher sorridente com o mesmo rosto de Emma. Queixo determinado e olhos inteligentes, seu braço em volta de uma versão mais jovem de Emma. Eles estavam diante do que parecia ser um prédio de apartamentos modesto, ambos semicerrando os olhos por causa da luz do sol. Ela, foi lindo, disse Jonathan sinceramente. Você se parece com ela. O nome dela, eu era Sarah. Sarah Anderson. Emma rastreou. O rosto da mãe com um dedo delicado. Ela trabalhei muito para poder ter uma boa experiência. Coisas. Ela era governante em um hotel, mas ela estava fazendo aulas para tornar-se enfermeiro. Jonathan estudou-o fotografar mais de perto. Uma sensação que lhe puxava a memória. Algo no rosto da mulher. Uma curva particular do seu sorriso. Ela usava para me contar histórias sobre meu pai. Emma continuou a recuperar a fotografia segurando-o protetoramente contra ela. Peito. Ela disse que ele era inteligente e gentil, mas que ele não sabia nada sobre mim. Ela sempre dizia que um dia o encontraria. E conta ele. O que aconteceu? Jonathan perguntou gentilmente, quando você a perdeu? O rosto de Emma se fechou. Há 3 meses. Ela fiquei muito doente muito rápido. Os médicos tentou ajudar, mas ela engoliu em seco. Depois que ela se foi, eles me encontraram. O nome do pai estava entre as coisas dela. Eles entrei em contato com ele e ele veio me ver, mas ele disse que não podia cuidar de uma criança. Ele me deixou na rodoviária. Com algum dinheiro. Tentei encontrar meu caminho. De volta ao nosso apartamento, mas outras pessoas já morávamos lá, então eu simplesmente permaneceram nas ruas. Jonathan sentiu uma onda de raiva em relação a esse homem desconhecido que o havia abandonado próprio filho. Você se lembra do nome dele? Do seu pai? Nome. Emma balançou a cabeça negativamente. Ao social o funcionário me disse isso, mas não significava nada. Qualquer coisa para mim.
Eu estava muito chateado para ela, se lembra. Ela olhou para Jonathan, seus olhos ainda estavam úmidos, mas mais claros agora. Mas isso não importa mais. Eu te encontrei. Em vez de... A simples confiança em sua declaração humilhou. Sim, você humilhou, concordou ele. Suavemente. E estou muito feliz. Ela se acomodou. De volta à cama, com a fotografia guardada. Bem debaixo do travesseiro dela. Você vai ficar. Até eu adormecer de novo, perguntou ela. Suas pálpebras já estavam pesadas. De claro, prometeu Jonathan, retomando seu curso. Coloque na beira da cama. Ela estava quase dormindo quando murmurou, estou. Que bom que te chamei de papai no restaurante, mesmo que tenha sido um acidente. Eu também, sussurrou Jonathan, suavemente. Afastando uma mecha de cabelo dela testa. Ele permaneceu muito tempo depois de Emma tinha adormecido novamente, vigiando. Ela, sua mente fervilhante de perguntas sobre a mãe dela, sobre o pai que tinha-lhe rejeitado, sobre o estranho coincidência, se é que foi coincidência, que ele a trouxera para sua mesa naquela noite. Mais tarde, sozinho em seu escritório com um copo de uísque na mão, Jonathan abriu seu laptop. E começou a buscar informações sobre Sarah Anderson. Era preciso haver registros, emprego, história, residência, talvez um obituário. Como CEO de uma empresa de tecnologia com considerável experiência. Com os recursos à sua disposição, ele tinha acesso para pesquisar ferramentas além das disponíveis para o público em geral. O que ele descobriu que isso o manteve acordado até nas primeiras horas da manhã, seu coração pulsando com uma mistura de choque, tristeza e algo próximo da admiração. A coincidência que ele pressentira não existia. Mera coincidência. O universo, é isso. Parecia, tinha uma maneira estranha de trazer juntos o que pertencia junto, mesmo que levou 10 anos e um improvável encontro em um restaurante de Manhattan para faça isso. O amanhecer estava despontando sobre Manhattan. Quando Jonathan finalmente fechou seu laptop, sua mente girava com o que ele havia acabado de presenciar. Descobriu. Sarah Anderson de fato havia descoberto. Trabalhei como governanta no Westview Hotel há 11 anos, o mesmo hotel onde Jonathan ficou lá por 6 meses enquanto sua primeira empresa estava sendo adquirida. O momento coincidiu perfeitamente com o de Emma. Idade. Mas o que realmente o abalou foi encontrando uma fotografia de Sarah em um boletim informativo para funcionários daquela época. A semelhança entre ela e Emma era impressionante. Mas havia algo mais. Algo com o formato dos olhos dela, ou a curva do seu sorriso que havia desencadeado uma avalanche de lembranças. Ele se lembrou dela. Agora, Sarah, a bondosa governanta, que sempre deixava coisas extra-chocolates em seu travesseiro, que uma vez ajudou a organizar seus papéis caóticos quando ele adormeceu em meio a uma tempestade de documentos. Eles conversavam ocasionalmente, breves e amigáveis trocas de mensagens que haviam sido pontos positivos em meio a um ambiente estressante. Ponto. E então havia apenas uma noite, uma comemoração da empresa após a aquisição, champanhe em excesso, uma conexão inesperada que levou ao quarto dela em vez do dele. Jonathan ele pressionou as palmas das mãos contra os olhos. Havia deixado o hotel no dia seguinte, embarcando em uma viagem de negócios global que durou meses. Quando ele voltou em Nova York, ele estava lançando a Tecvisão. Consumida pelo implacável exigências da construção de uma nova empresa. Ele nunca mais a procurou, tinha eventualmente esqueceu o encontro em meio ao turbilhão de sua carreira em ascensão. Mas Sarah não havia esquecido, e aparentemente ela descobriu que estava grávida. Por quê? Ela não o havia contatado. A pergunta atormentava-o enquanto ele observava o nascer do sol. Sobre o Central Park. Ele havia sido encontrado, seu nome cada vez mais nos negócios notícias à medida que a Tecvision crescia. No entanto, de acordo com Emma, Sarah sempre falava de o pai de Emma, como alguém que não sabia sobre ela, alguém que ela pretendia encontrar algum dia. Talvez ela tenha tentado. Talvez seus guardiões, as camadas de assistência e segurança que tinham acumulado ao seu redor como sua riqueza e a proeminência cresceu, o que a impediu. Mensagens que o impediam de alcançá-lo. Ou talvez ela estava esperando o momento certo. Um momento que nunca chegou porque a doença a levou cedo demais. A compreensão o atingiu com a força de dor física. Emma não era apenas uma criança. Ele a acolheu impulsivamente. Ela era dele filha, sua filha biológica, que por algum milagre ela havia encontrado o caminho até ele. Apesar das probabilidades impossíveis. O som de passos suaves o atraiu. De seus pensamentos. Emma estava parada na porta do escritório dele, os cabelos dela despenteados de sono, seus olhos ainda estavam pesados de luz. Você acordou cedo, disse ela, reprimindo um suspiro. Bocejo. Jonathan fechou rapidamente a janela do navegador exibindo Sarah a fotografia.
Você também, ele respondeu, forçando um sorriso. Dormiu bem. Depois do pesadelo. Emma assentiu, entrando silenciosamente na sala. Sua cadeira é muito confortável. Você dormiu aqui. Na sua cama. Jonathan olhou para baixo. Olhando para si mesmo, percebendo que ainda estava vestindo as roupas de ontem, agora amarrotadas da noite que passou na cadeira do escritório. Eu estava trabalhando em algo importante e perdi a noção do tempo. Ele hesitou, então perguntou. Você está com fome? Nós poderíamos fazer café da manhã. Podemos ter aqueles pequenos doces que Sofia deixou no geladeira? Perguntou Emma, esperançosa. Com certeza, disse Jonathan, levantando-se. Protestando após horas na cadeira elétrica. E talvez um chocolate quente. Dei Emma rosto iluminado com marshmallows. Se nós, tem algum, prometeu Jonathan, aliviado. Para adiar a conversa que ele sabia eles precisavam disso. Ele precisava de tempo para processar sua descoberta, para decidir como e quando contar a Emma o que havia aprendido. A cozinha, assim como o resto da cobertura, me pareceu diferente esta manhã. Mais acolhedor, mais convidativo. A influência de Emma já era evidente em pequenos detalhes. Jogo americano colorido sobre a bancada. Uma linha de conchas dispostas ao longo da janela soleira. Um desenho do que parecia ser Jonathan e Emma em pé diante de uma versão estilizada de seu prédio gravada para a geladeira. Enquanto comiam doces e bebeu chocolate quente, Jonathan havia encontrado muitos marshmallows em um armário cuja existência ele nem sequer conhecia. Emma conversou sobre seus planos para o dia, continuando sua reabilitação de plantas-projeto, talvez desenhando mais imagens para a galeria da geladeira, e talvez explorando o jardim na cobertura do edifício que Rachel havia mencionado. Posso perguntar? Você quer alguma coisa? Ela disse de repente, sua com a expressão séria. Ele disse, claro. Jonathan respondeu, preparando-se. Quando terei que ir embora? A pergunta pegou de surpresa. Ir embora. Porque iria. Você acha que precisa ir embora? Emma deu de ombros. Seus olhos fixaram-se na caneca. As pessoas sempre acabam me expulsando. Só quero saber quando para que eu possa estar. Preparar. Jonathan estendeu a mão por cima da mesa e inclinou suavemente o queixo dela para cima até que ela se encontrasse o olhar dele. Emma, eu não quero que você ir embora para sempre. Na verdade, eu esperava que fosse. Espero que você considere se hospedar aqui. Permanentemente, para que eu pudesse te adotar. Dela meus olhos se arregalaram. Me adote para sempre. Para sempre, ele confirmou suavemente. Emma ficou em silêncio por um longo momento, seu rosto. Uma mistura complexa de esperança e cansaço. Por quê? Você gostaria de fazer isso? Você mal consegue. Me conhecem. A verdade pairava sobre Jonathan. Lábios. Porque você é minha filha. Porque sua mãe e eu criamos você. Juntos. Porque você pertence a mim. Mas ele se conteve. Ainda não. Até. Ele tinha certeza. Só depois de ter descoberto. Descobrir como explicar tudo isso. Eu sei, chega. Ele disse em vez disso. Eu sei que você é corajoso, gentil e inteligente. Eu sei que você consegue ressuscitar plantas mortas e construir os melhores fortes de cobertores em Manhattan. Eu sei que minha casa parece mais um lar com você nele. Emma estudou o rosto dele procurando por qualquer sinal de insinceridade. E se você mudar de ideia? E se eu faça algo errado e você não me quer? Mais alguma coisa? Isso não vai acontecer, Jonathan. Prometido. Quando me comprometo com algo ou para alguém, é para sempre. Pergunta qualquer um que me conhece. Sou teimosa assim. Uma lenta um sorriso se espalhou pelo rosto de Emma. Transformando-a, certo, disse ela simplesmente. Eu gostaria que isso durasse para sempre. Jonathan sentiu um peso sair de seu peito. Então vamos fazer acontecer. Pode levar algum tempo. Tempo. Existem processos legais, há muita papelada envolvida, mas vamos começar hoje. Emma surpreendeu ao deslizar do banco. E dando a volta no balcão para abraçar ele. Foi o primeiro abraço verdadeiro deles. Seus braços finos o envolveram com força. Cintura dela, a cabeça dela apoiada na dele peito. Após um momento de choque, Jonathan retribuiu o abraço, maravilhado com a forma como alguém assim. Uma pessoa pequena poderia gerar tal coisa. Sentimentos enormes. Quando ela se afastou, a expressão de Emma estava mais leve, como se uma sombra havia se dissipado.
Posso ligar para Sofia e pedir a ela para me ensinar como fazer aquelas coisas de canela que ela estava falando de ontem. Aqueles que cheira a Natal. Com certeza. Jonathan concordou, grato pelo retorno. Para assuntos corriqueiros. Tenho certeza de que ela adoraria. Para te ensinar. Enquanto Emma saía saltitante para encontrar o telefone que Rachel lhe havia dado para em caso de emergências, Jonathan permaneceu no contraponto, suas emoções uma mistura confusa de alegria, apreensão e um choque persistente. A partir de sua descoberta, ele precisava confirmar suas suspeitas com um teste de DNA, claro, mas no fundo, ele já sabia a verdade. O universo tinha arquitetado um reencontro mais improvável, trazendo sua filha de volta para ele quando ele nem sabia que ela existia. Agora ele só precisava descobrir como contar para ela. A oportunidade surgiu antes do que ele esperado. Naquela tarde, enquanto procurando em seu escritório por um cabo de carregador específico, Jonathan acidentalmente derrubou uma caixa de coisas antigas, arquivos que ele pretendia digitalizar para anos. Papéis espalhados por todo o chão, e enquanto ele se ajoelhava para recolhê-los, um envelope lacrado deslizou de entre dois pastas. O endereço do remetente chamou sua atenção. Olhe imediatamente. Sarah Anderson com o endereço da rainha. O carimbo postal indicava a data. Há quase 10 anos. Com tremores com as mãos em punho, Jonathan abriu o envelope. Desdobrando uma carta manuscrita que tinha nunca o alcançou. Caro Jonathan, começou, talvez você não se lembre de mim. Nós nos encontramos no Westview Hotel, onde eu trabalhava como uma governanta. Passamos uma noite juntos após o da sua empresa celebração da aquisição. Estou escrevendo porque há algo maravilhoso e aconteceram coisas inesperadas como resultado disso. Noite. Eu tive uma menina, sua filha. O nome dela é Emma, e ela é a coisa mais preciosa da minha vida. Jonathan afundou. Sentou-se na cadeira, com as pernas subitamente incapazes de continuar. Para apoiá-lo enquanto ele continuava a ler. Não escrevi para lhe pedir nada. Sarah continuou, estou-me virando sozinha própria, e Emma não deseja nada disso. Importa, mas acredito que toda criança merece saber de onde vêm, e todos os pais merecem saber o que seus filhos têm a oferecer. A criança existe. Quando Emma estiver um pouco mais velha, espero que você queira conhecê-la. Ela tem seus olhos, e eu acho que sua determinação. A carta concluía com um contato. Informações e uma suave garantia de que ela não tinha expectativas, apenas um desejo. Fazer o que era certo para a filha deles. Jonathan, a voz de Emma vinda da porta. O assustou. Sofia está aqui para fazer rolinhos de canela. Ela diz que você deveria ajudar também. Ele ergueu o olhar rapidamente, enxugando as lágrimas. Umidade em seus olhos. Eu ficarei bem. Ali. Mas Emma já tinha notado, ele tinha uma expressão de angústia no rosto. O que há de errado? Por quê? Você está triste. Jonathan hesitou, então tomei uma decisão. Não estou exatamente triste. Eu acabei de encontrar algo importante. Venha aqui, Emma. Tem algo que eu preciso te contar. Ela se aproximou cautelosamente, seus olhos pousando sobre os papéis espalhados e a carta em sua mão. O que é isso? Jonathan deu um tapinha no espaço ao lado dele. O sofá do escritório. É sobre sua mãe. E sobre mim e sobre você. Como Emma sentando-se ao lado dele, Jonathan respirou fundo. Respiração. Você se lembra de quando você respirou pela primeira vez? Você veio até a minha mesa no restaurante. Me chamou de papai. Emma assentiu, olhando envergonhada. Simplesmente escapou. Mãe, ela me ensinou essa palavra. Ela disse que era como eu deveria chamar meu pai, se algum dia eu o chamasse. Conheci-o, Emma, disse Jonathan gentilmente, acho que existe um motivo para você ter se sentido atraído, por isso, para a minha mesa naquela noite. Acho que é um motivo para você me chamar assim. Ele hesitou, depois continuou. Eu sabia que você e mãe Sarah muitos anos atrás antes de você nasceram. Os olhos de Emma se arregalaram. Você conhecia minha mãe? Sim. Ela trabalhava em um hotel onde eu permaneci durante um período importante da minha vida. Negócios. Ela foi gentil comigo quando eu estava estressado e sobrecarregado. Ele cuidadosamente editou toda a verdade para ela. Orelhas de 10 anos. E eu acho que acredito. Eu sou seu pai, Emma. Emma ficou completamente imóvel, sua expressão elegível. Meu pai espiritual, aquele que me deixou em a rodoviária. Não, disse Jonathan. Rapidamente. Não ele. Eu nunca soube sobre você, Emma. Eu nunca recebi esta carta.
Sua mãe enviou. Ele segurou o envelope fechado. Se eu soubesse, eu teria estado lá. Eu teria estado. Parte da sua vida desde o início. Emma recebeu a carta tremendo. Mãos, seus olhos percorrendo o familiar letra à mão. Mamãe escreveu isso para você. Sim. Há 10 anos, logo depois do seu nascimento. Mas como você sabe com certeza. A voz era pequena, frágil, repleta de esperança e temer. Eu reconheci sua mãe de uma fotografia que encontrei ontem à noite. E ao momento é perfeito, Emma. Mas nós podemos saber com certeza através de um teste simples, um teste de DNA que provaria que sou seu pai biológico. Emma ficou quieta por um longo momento, processando essa revelação. É por isso que você quer me adotar. Porque você acha que é meu pai de verdade. Jonathan balançou a cabeça firmemente. Não, eu queria te adotar antes de ter qualquer um de vocês. Ideia sobre essa conexão. Descobrindo você pode ser minha filha biológica. Isso não muda meu desejo de ser seu pai. Isso me fazendo a sentir como o universo estava nos ajudando a nos encontrar. O tempo todo. Lágrimas brotaram nos olhos de Emma. Mas não eram lágrimas de tristeza. Mãe sempre dizia que meu pai era um bom homem que ela não sabia sobre mim. Ela disse que um dia nós o encontraríamos e ele me amaria, com certeza. Ela foi embora. Sua voz falhou. Ela estava certa. Jonathan a envolveu em seus braços, meus próprios olhos se encheram de lágrimas. Sua mãe era uma mulher notável, e ela me deu o dom mais precioso que eu nem sabia que tinha. Você. Eles ficaram sentados juntos em silêncio por vários minutos. Emma agarrando-se à sua mãe carta, Jonathan segurando Emma como se ele talvez nunca solte. O sol da tarde entrava pelas janelas do escritório, iluminando os papéis dispersos sobre o chão, lembranças físicas de um passado que havia se conectado repentinamente ao presente da maneira mais milagrosa. Sofia, esperando para fazer rolinhos de canela, Emma finalmente disse, com a voz abafada contra a camisa de Jonathan. Jonathan riu. Suavemente, no retorno repentino à preocupação comum. Sim, ela é, deveríamos. Vai ajudá-la. Emma recuou, enxugando as lágrimas. Os olhos dela. Sim, e podemos contar a ela sobre você é meu pai de verdade. Se você quiser, concordou Jonathan. Podemos conte para quem você quiser. Quando se levantaram para sair do escritório, Emma hesitei. Será que as coisas vão mudar agora? Porque você é meu verdadeiro pai. Jonathan analisou a questão cuidadosamente. Alguns as coisas vão mudar. O processo de adoção. Será diferente se confirmarmos que sou sua pai biológico. Mas o importante as coisas não vão mudar em nada. Meu desejo vocês estão aqui em casa juntos, existem planos para o futuro. Emma assentiu, aparentemente satisfeito com sua resposta. À porta, ela se virou para olhá-lo, as suas expressões repentinamente sérias. Acho que eu quero te chamar de pai. Não mais de papai. Só papai. Tudo bem. Jonathan se sentiu seu coração se expandiu em seu peito, cheio. Com uma emoção grande demais para nomear. Isso é mais do que bem, Emma. Está perfeito. De mãos dadas, eles caminharam até a cozinha. Onde Sofia esperava, pronta para ensiná-los ambos como fazer rolinhos de canela que cheirava a Natal, o primeiro de muitas tradições eles construiriam juntos, enquanto forjavam sua família inesperada. 3 semanas tiveram decorrido desde a descoberta de Sarah Carta, e a vida na cobertura tinha desenvolveu um ritmo que teria sido inimaginável para Jonathan antes de uma chegada. As manhãs começavam com o café da manhã. Juntos, muitas vezes preparados por Sofia, que havia aumentado suas visitas ao Daily, encantada com a ajuda prestativa de Emma à cozinha. Depois que Jonathan saiu para no escritório, Emma passava os dias com Rachel, que havia reorganizado sua agenda para atuar como tutor temporário enquanto eles aguardavam a matrícula escolar de Emma. O teste de DNA confirmou o que Jonathan havia dito. Ele já sabia em seu coração. Emma era de fato sua filha biológica. Os resultados simplificaram o processo legal consideravelmente. Em vez de adoção, Jonathan estava agora a frequentar cursos formais. Reconhecimento de paternidade e plena custódia.